Você acha que fugir de casa é um ato de coragem? Ou de desespero? Na noite em que deixei tudo para trás, o silêncio da minha casa pesava mais do que qualquer grito que meu pai pudesse dar. As lanternas de papel ainda estavam acesas no quintal, balançando suavemente com o vento, como se nada estivesse prestes a ruir. Mas dentro de mim, tudo já estava em chamas. Meu nome é Yuri, filha de japoneses, criada sob regras que não se discutiam, apenas se obedeciam. Desde pequena aprendi que honra vinha antes da felicidade, que o dever era maior que os sonhos e que uma filha devia aceitar o destino traçado por seu pai sem questionar. E foi assim que, aos 18 anos, me disseram com a mesma naturalidade com que se anuncia a chegada da primavera: você vai se casar. Não era um pedido, não era uma sugestão, era um decreto. O noivo havia sido escolhido com cuidado. Filho de uma família respeitada, trabalhador, silencioso, correto. Um bom partido. Um homem que garantiria estabilidade, tradição e continuidade. Mas nunca me perguntaram se ele me garantia amor. Eu já amava outro. Itsuru não era o homem ideal aos olhos da minha família. Não tinha posses, não vinha de um nome influente. E pior, tinha ideias próprias. Ele falava sobre liberdade, sobre escolher o próprio caminho, sobre construir um futuro com as próprias mãos. Ao lado dele, eu sentia algo que nunca havia experimentado dentro dos muros da nossa casa. Eu me sentia vista. Quando meu pai descobriu nosso envolvimento, o olhar dele mudou para sempre. Não houve gritos, não houve agressões, apenas o silêncio cortante de quem se sentiu traído. Minha mãe passou a andar pela casa com os olhos baixos, como se carregasse a vergonha no lugar do rosto. E minha irmã mais nova me observava em segredo, dividida entre o medo e a admiração. O dia do noivado foi marcado sem que eu fosse consultada. As famílias já trocavam cumprimentos formais. Os preparativos começavam discretamente, e eu sentia o tempo escapar das minhas mãos. Cada passo que eu dava dentro daquela casa parecia me aproximar de uma vida que não era minha. Naquela noite, Itsuru me esperava do outro lado da estrada de terra. Não prometeu riquezas, não prometeu facilidade. Apenas segurou minhas mãos e disse: se você vier comigo, eu não posso prometer que será fácil, mas prometo que será verdadeiro. E eu fui. Fugi com a roupa do corpo, deixando para trás o cheiro do arroz recém-cozido na cozinha, o som da chaleira no fogão e o retrato da família pendurado na parede. Deixei para trás meu sobrenome sussurrado com orgulho. Deixei a segurança de uma vida planejada. Deixei até uma parte de mim que sempre quis ser a filha perfeita. Mas a liberdade tem um preço. No dia seguinte, o desprezo veio como uma sentença. Meu pai declarou que eu não era mais sua filha. Minha mãe não tentou me procurar. E o que mais me dilacerava era saber que minha irmã, doce, obediente, agora carregaria o destino que recusei. O homem que deveria ser meu marido seria entregue a ela. Minha fuga não destruiu apenas a minha posição na família. Alterou o destino de todos. Longe das nossas raízes, tudo era mais difícil. O idioma misturado entre o japonês de casa e o português da rua me fazia sentir estrangeira em qualquer lugar. Trabalhamos onde foi possível. Itsuru carregava caixas, eu costurava roupas até os dedos ficarem marcados. Houve dias em que o amor parecia pequeno diante da fome.
Houve noites em que me perguntei se tinha sido egoísta. Mas também houve manhãs em que acordei ao lado do homem que escolhi, não do que escolheram por mim, e entendi que, apesar da dor, eu estava vivendo a minha própria história. E foi só quando pensei que o passado havia ficado definitivamente para trás que uma carta chegou com a caligrafia firme do meu pai. E naquele momento percebi que fugir não significava escapar. Significava apenas adiar o confronto. O que estava escrito naquela carta mudaria tudo outra vez. Filha, escrevo estas palavras não por saudade, mas por dever. A decisão que você tomou naquela noite não atingiu apenas a si mesma. Ela trouxe vergonha à nossa casa, que por gerações foi construída com honra, disciplina e respeito às tradições. Você escolheu abandonar seu lugar, seu nome e sua responsabilidade. Não houve sequestro. Não houve engano. Houve escolha. E toda escolha tem consequência. Seu casamento estava acertado. As famílias estavam comprometidas. E sua palavra já havia sido dada através da minha. Ao fugir, você quebrou mais do que um acordo. Quebrou a confiança que sustenta a nossa família. Por isso, a partir desta data, você não carrega mais o nosso sobrenome. Seu nome foi retirado do registro familiar. Não será mencionada nas cerimônias, nem lembrada nas celebrações. Sua ausência será tratada como morte. O casamento ocorreu conforme planejado. Sua irmã assumiu o lugar que você rejeitou. Ela cumprirá o dever que você abandonou. Não escreva. Não retorne. Não espere acolhimento. Você escolheu seu caminho. Agora caminhe por ele, sem olhar para trás. Akira. A carta tremia entre meus dedos antes mesmo de eu terminar de lê-la. O papel era grosso, firme, como a caligrafia do meu pai. Cada traço parecia ter sido escrito com a mesma rigidez com que ele conduziu a vida inteira. Não escreva. Não retorne. Sua ausência será tratada como morte. Eu li essas palavras mais de uma vez, como se, ao repetir, elas pudessem mudar de significado. Mas não mudaram. Senti algo estranho primeiro. Não foi choro. Foi vazio. Um silêncio por dentro. Como se alguém tivesse apagado a luz de um cômodo que eu ainda não estava pronta para deixar. Morta. Eu estava viva, respirando, com o coração batendo tão forte que doía no peito. Mas para o meu pai, eu não existia mais. Meus joelhos enfraqueceram e eu me sentei no chão de madeira da pequena casa que Itsuru e eu dividíamos. O vento entrava pela janela mal vedada, balançando levemente o papel da carta, como se quisesse arrancá-lo das minhas mãos. Por um segundo, pensei em rasgá-lo, em fingir que nunca tinha chegado. Mas eu sabia que aquelas palavras não estavam apenas no papel. Elas estavam cravadas em mim. Minha irmã, ela havia assumido meu lugar. Eu conseguia imaginá-la vestida com o kimono do casamento, que deveria ter sido meu, o sorriso contido, o olhar obediente, talvez tentando não chorar, talvez acreditando que estava salvando a honra da família, ou talvez apenas aceitando, como eu deveria ter aceitado. Uma parte de mim queria odiar meu pai. Queria gritar que eu não era propriedade, que eu tinha direito a escolher, que amar não era um crime.
Mas outra parte, a filha que fui por tantos anos, sentia culpa, uma culpa pesada, que se espalhava pelo peito como uma mancha impossível de limpar. Quando Itsuru entrou e me viu no chão, ele não perguntou nada de imediato. Apenas se ajoelhou ao meu lado. Seus olhos buscaram os meus, tentando entender. "É da sua família?" ele perguntou baixo. Eu apenas assenti e entreguei a carta. Enquanto ele lia, observei o rosto dele mudar. A mandíbula se tensionou. Os olhos ficaram mais escuros. "Eles não podem fazer isso com você, mas já tinham feito." Eu não chorava por ter sido deserdada. Eu chorava porque, apesar de tudo, ainda amava meu pai, amava minha mãe, amava minha irmã. E agora eu era um fantasma na vida deles. Talvez eu devesse voltar. A frase escapou antes que eu pudesse contê-la. Itsuru segurou meu rosto com delicadeza. "Se você voltar agora, não será para ser filha. Será para ser prisioneira outra vez." As lágrimas finalmente vieram. Não silenciosas como as da minha mãe. Vieram intensas, quentes, desesperadas. Eu estava de luto, não por uma morte física, mas pela morte do lugar que eu tinha no mundo. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando o teto simples da nossa casa, pensando em como uma decisão pode cortar laços que pareciam eternos. Perguntei a mim mesma se liberdade sempre exigia esse tipo de sacrifício. E foi ali, entre o som do vento e o peso das palavras do meu pai, que algo dentro de mim mudou. Eu não era mais apenas a filha que fugiu. Eu era a mulher que precisava aprender a viver sem raízes. Mas a pergunta que me acompanhou até o amanhecer foi outra. Se para eles eu estava morta, quem eu seria a partir de agora? Nos dias que se seguiram à carta, eu caminhei como quem carrega uma ausência invisível. Nada havia mudado na paisagem. O campo continuava vasto. O céu continuava imenso. O cheiro de terra molhada ainda subia depois da chuva. Mas dentro de mim tudo estava deslocado. Eu já não era filha. Já não era parte de nada. Durante semanas, acordei antes do sol nascer. Não por disciplina, como na casa do meu pai, mas porque o sono não vinha. Eu ficava deitada ouvindo a respiração de Itsuru ao meu lado, perguntando a mim mesma se a liberdade sempre tinha gosto de exílio. Trabalhávamos na roça de um fazendeiro da região. A terra não era nossa. As mãos, sim, calejadas, feridas, marcadas pelo esforço constante. Eu plantava, colhia, carregava cestos pesados. À noite, costurava para complementar o pouco dinheiro que recebíamos. Cada moeda parecia uma conquista e, ao mesmo tempo, uma lembrança cruel da distância entre o que sonhamos e o que vivíamos. Houve dias em que a fome se fez presente, de forma quase humilhante. Dividíamos um prato simples, tentando fingir que era suficiente. Itsuru sempre empurrava a parte maior para mim. "Você trabalhou mais hoje", ele dizia. Mas eu sabia que era mentira. Ele fazia isso por amor. E eu aceitava por necessidade. Às vezes, quando o cansaço apertava demais, eu me sentava na soleira da pequena casa de madeira e pensava na minha família.
Pensava se meu pai realmente me apagaria da memória. Se minha mãe ainda olhava para o meu quarto vazio. Se minha irmã, agora casada no meu lugar, também sentia o peso das escolhas que não foram dela. A carta deixou de doer como ferida aberta e passou a doer como cicatriz, presente, permanente, mas silenciosa. Foi nessa fase que comecei a entender algo difícil. Não havia volta. Mesmo que eu quisesse atravessar a estrada de terra e bater à porta da casa onde cresci, eu já não caberia ali. Eu havia escolhido. E agora precisava sustentar essa escolha. Os meses foram passando assim, entre trabalho duro e pequenas alegrias discretas. Um pôr do sol bonito, uma risada inesperada, um gesto de carinho no meio da exaustão. Até que um dia meu corpo começou a dar sinais. Primeiro foi o enjoo, depois o cansaço que parecia diferente do habitual. Eu tentava ignorar, achava que era fraqueza. Mas quando o atraso se confirmou, um silêncio diferente tomou conta de mim. Eu estava grávida. Lembro-me do momento em que contei a Itsuru. Ele ficou parado, como se o tempo tivesse suspenso por um segundo. Um filho? Ele repetiu, quase sem voz. Eu assenti, com medo. Não medo da criança, medo do mundo, medo de não termos o suficiente, medo de repetir durezas que eu mesma conheci. Mas então ele sorriu, um sorriso que eu não via há meses. Então agora não somos mais 2 lutando, somos 3. A gravidez não foi leve. Continuei trabalhando enquanto pude. A barriga crescia junto com a preocupação. Cada chute dentro de mim era um lembrete de que eu precisava ser mais forte do que minhas dúvidas. Houve noites em que chorei em silêncio, temendo não conseguir alimentar aquela criança. Houve dias em que pensei no que meu pai diria se soubesse que tinha um neto. Ele o rejeitaria também? Ou o sangue falaria mais alto que o orgulho? Quando as dores do parto começaram, era madrugada. A casa era simples, quase vazia. Uma vizinha mais velha veio ajudar. Eu me lembro de apertar a madeira da cama e pensar que aquela dor era diferente de todas as outras. Era uma dor que criava, não que destruía. E então, o choro, forte, vivo e reverente. Quando colocaram meu filho nos meus braços, tudo mudou de lugar dentro de mim. O exílio deixou de ser vazio e passou a ser escolha consciente. A fome passou a ser desafio, não punição. O passado deixou de ser prisão e virou memória. Eu olhei para aquele pequeno rosto e entendi que, se para minha família eu estava morta, ali eu renascia. Não era mais apenas a filha que fugiu. Eu era a mãe. E a partir daquele momento, não havia mais espaço para arrependimento. Só havia missão. Manter aquela criança viva, segura e amada seria a minha nova forma de honra. Mesmo longe das tradições que me moldaram, eu carregaria dentro de mim aquilo que elas me ensinaram de mais forte: resistência. E pela primeira vez desde a carta, senti paz. Logo depois, chegaram mais 2 filhas. Não foi de repente, mas também não houve muito tempo para respirar entre uma gravidez e outra. A vida não esperava que estivéssemos prontos. Ela simplesmente acontecia. Quando minha segunda filha nasceu, eu já não era a jovem assustada
que tremia diante do desconhecido. Eu ainda sentia medo, medo da falta, medo da doença, medo de não dar conta, mas havia aprendido que o medo não podia me paralisar. Ele precisava caminhar comigo. A casa pequena parecia encolher a cada novo choro. Os panos pendurados, os cestos, os poucos móveis. Tudo tinha que se reorganizar para caber mais uma vida e depois mais outra. 3 crianças, 3 bocas para alimentar, 3 futuros para proteger. Os dias passaram a começar ainda mais cedo. Eu acordava antes do primeiro raio de sol tocar a plantação. Preparava o pouco que tínhamos, ajeitava as crianças, amarrava a mais nova junto ao corpo quando precisava trabalhar perto de casa. Muitas vezes, colhia com uma filha dormindo encostada em mim. Itsuru trabalhava até o corpo não aguentar mais. Voltava com os ombros curvados, as mãos feridas, mas sempre trazia um sorriso cansado ao ver as meninas correndo até ele. Nosso exército está crescendo, ele brincava. E estava mesmo. Apesar da pobreza, havia algo que nunca faltou naquela casa. Barulho de vida, risadas improvisadas, brincadeiras com pedaços de madeira que viravam bonecas, histórias que eu inventava à noite, misturando lembranças do Japão com o interior onde agora vivíamos. Às vezes, quando as 3 dormiam enfileiradas sobre os colchões finos, eu ficava olhando para elas. Observava os traços delicados, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro e pensava na ironia do destino. Meu pai havia dito que eu estava morta, mas ali estavam 3 provas de que eu estava mais viva do que nunca. Claro, nem tudo era ternura. Houve períodos de seca em que a colheita foi fraca. Houve semanas em que a comida precisou ser medida com precisão quase dolorosa. Eu aprendi a transformar pouco em suficiente, a esticar arroz, a reaproveitar tudo, a costurar roupas maiores para que durassem mais tempo. Houve também doenças infantis. Febres que me deixavam acordada a noite inteira, rezando baixinho, prometendo qualquer coisa se elas melhorassem. Nessas horas, eu pensava na minha mãe. Pensava se ela também tinha ficado acordada ao meu lado quando eu era pequena. A distância da família ainda existia, mas já não era ferida aberta. Era uma ausência que fazia parte da paisagem da minha vida. Eu não esperava mais outra carta. Não esperava reconciliação. Minha energia agora era toda direcionada para a frente. Eu não queria que minhas filhas crescessem, carregando o peso da obediência cega. Queria que elas aprendessem respeito, sim, mas também escolha. Queria que soubessem que tradição não pode ser prisão. À noite, quando o cansaço finalmente me alcançava, Itsuru e eu conversávamos baixinho. Você se arrepende? Ele perguntou certa vez no escuro. Eu olhei para as 3 silhuetas pequenas, respirando ao nosso lado. Não, respondi, com uma certeza que antes não existia. A vida era dura, miserável às vezes, mas era nossa. Cada dificuldade enfrentada juntos fortalecia algo invisível entre nós. Não éramos ricos, não tínhamos sobrenome influente, mas tínhamos algo que ninguém podia tirar, a decisão de construir nosso próprio caminho. Minha pequena família crescia como planta, que insiste em nascer entre pedras. E eu compreendi que,
Embora tivesse perdido minhas raízes antigas, estava criando novas. Meu primogênito sempre foi diferente. Desde pequeno, havia nele uma energia que parecia maior do que o próprio corpo. Enquanto as irmãs ainda engatinhavam, ele já corria pelo quintal de terra batida, como se o mundo inteiro fosse pequeno demais para contê-lo. Falava sem medo, perguntava sem parar, inventava histórias com uma convicção que me fazia rir, mesmo nos dias mais difíceis. Mãe, um dia eu vou ter uma terra só nossa, dizia, com os olhos brilhando. Uma terra grande, e você não vai mais precisar trabalhar tanto. Ele tinha 8 anos quando começou a falar assim. 8 anos. E já carregava sonhos que pareciam grandes demais para alguém tão pequeno. Era falante, curioso, inquieto. Conversava com os vizinhos, ajudava o pai com orgulho exagerado, inventava brincadeiras para as irmãs. Transformava pedaços de madeira em espadas, pedras em tesouros, galhos em cavalos imaginários. Seu riso enchia a casa como se fosse capaz de afastar a pobreza. Às vezes, eu o observava em silêncio. Pensava em como ele era diferente da menina obediente que eu havia sido. Ele não aceitava limites como algo absoluto. Sempre perguntava o porquê das coisas. Sempre queria entender. Talvez tivesse herdado isso de mim. Ou talvez fosse apenas o espírito livre que eu sonhava ter sido. Havia nele uma promessa de futuro, um pressentimento de que aquele menino pisaria em lugares que eu jamais pisaria. Itsuru dizia que ele tinha cabeça de líder. Ele não nasceu para baixar a cabeça, dizia o pai, com orgulho contido. E eu acreditava. Mas foi numa tarde quente que tudo começou a mudar. Primeiro, ele voltou da roça reclamando de dor de cabeça. Achei que fosse cansaço. O sol estava forte naquele dia. Dei água, mandei descansar. À noite veio a febre. Não era incomum uma criança adoecer. Eu já havia passado por febres com as meninas, mas aquela era diferente. O calor do corpo dele queimava minhas mãos. Seus olhos brilhavam de um jeito estranho, distante. Está tudo girando, mãe, ele murmurou. Coloquei panos úmidos na testa. Fiz chá de ervas que aprendi com vizinhas. Rezei como minha mãe me ensinou. Fiquei acordada ao lado dele, segurando sua mão pequena, sentindo o coração acelerar a cada respiração irregular. No segundo dia, a febre subiu mais. Ele já não falava tanto. O menino que não parava quieto agora mal abria os olhos. Suas histórias deram lugar a delírios. Chamava pelo pai, misturava sonhos com realidade. A terra é nossa. Mãe, olha. A voz dele parecia vir de muito longe. Itsuru correu atrás de ajuda, mas médico era luxo distante para gente como nós. A estrada até a cidade era longa e o dinheiro curto demais. A febre não cedia. Eu o segurava no colo como se pudesse absorver aquele calor, como se pudesse tomar para mim aquela doença. Soprava seus cabelos molhados de suor. Cantava baixinho músicas da minha infância, em japonês, como se minhas raízes pudessem protegê-lo agora. Naquela noite, enquanto ele respirava com dificuldade, eu senti algo que jamais havia sentido antes. Medo absoluto. Não medo da pobreza. Não medo do passado.
não medo da rejeição, medo de perder meu filho. E naquele instante, todas as cartas do mundo, todas as tradições, toda a dor da fuga perderam importância. Nada importava além da respiração daquele menino. Ele tinha apenas 8 anos. 8 anos de risadas, perguntas e promessas. E eu ali, impotente, lutando contra algo que não podia ver, não podia tocar, não podia controlar. Foi a primeira vez que percebi que sobreviver não era o maior desafio da vida. O maior desafio era manter vivos aqueles que amamos. Foram dias intermináveis. Dias em que o tempo deixou de ter medida. A febre subia, descia um pouco, voltava ainda mais forte. Eu já não sabia mais distinguir manhã de noite. Apenas contava respirações. Apenas observava o peito dele subir e descer, como se cada movimento fosse uma vitória. E então, numa madrugada abafada, a febre começou a ceder. Primeiro, devagar. Depois, como uma maré que finalmente recua. Toquei sua testa e pela primeira vez em dias, ela não queimava. Chorei de alívio. Agradeci em voz alta. Ajoelhei ao lado da cama improvisada e prometi nunca mais reclamar da dureza da vida, se ele apenas abrisse os olhos e voltasse a ser meu menino. Ele abriu, mas não voltou. No início, achei que fosse fraqueza. O corpo precisava se recuperar. Ele estava exausto. Eu dizia isso para mim mesma, enquanto tentava sentá-lo na cama. Vamos, meu filho. Devagar. Mas o corpo dele não respondia. Seus braços pendiam sem força. As pernas não sustentavam peso. Quando tentei colocá-lo de pé, ele tombou como boneco de pano. Meu coração disparou, mas eu ainda me agarrava à esperança. É só fraqueza. Só fraqueza. Chamei por ele. Fala comigo. Você quer água? Ele me olhava. Os olhos estavam ali, conscientes, presentes, mas a voz não vinha. Nenhuma palavra, nenhum som, nem mesmo o balbuciar que fazia quando bebê. O menino falante que inventava histórias sem fim, agora estava preso dentro de um silêncio absoluto. Nos dias que se seguiram, a realidade se impôs como uma verdade que eu não queria enxergar. Não era apenas fraqueza, não era apenas cansaço. A febre havia levado algo. Uma paralisia tomou conta do corpo dele, um lado mais rígido, o outro sem firmeza. Ele não conseguia segurar objetos, não conseguia se levantar sozinho. E o que mais me dilacerava, não conseguia falar. Eu sentava diante dele e dizia: você está aqui, eu sei que está. Eu vejo nos seus olhos. E ele piscava, como se tentasse responder. Itsuru, que sempre fora firme, chorou escondido atrás da casa naquela tarde, em que percebeu que o filho não voltaria a correr pelo quintal. Eu o vi enxugar o rosto antes de entrar, tentando parecer forte. Mas eu conhecia aquele homem. Conhecia o peso que ele carregava. A casa ficou diferente. O silêncio passou a ocupar os espaços onde antes havia riso. As irmãs não entendiam completamente, mas sentiam. Aproximavam-se dele com cuidado. Tentavam brincar. Ele apenas observava.
E foi então que compreendi uma nova forma de maternidade. Eu havia lutado para que ele sobrevivesse. Agora precisava aprender a amar o filho que restou. Não o que eu lembrava, mas o que estava ali. Houve momentos de revolta. Perguntei a Deus por que não o levou inteiro, se era para deixá-lo assim. Perguntei o que ele tinha feito para merecer tamanho peso. Mas certa tarde, enquanto eu o alimentava com colher pequena, ele segurou meu dedo com força, os olhos fixos nos meus. Ali havia vida, havia entendimento, havia presença. O corpo podia estar limitado, a voz podia ter silenciado, mas meu filho ainda estava ali. E naquele instante, entendi que a missão da minha vida tinha mudado mais uma vez. Eu não criaria apenas filhos fortes, eu criaria resistência. Se ele não podia correr, eu seria suas pernas. Se ele não podia falar, eu aprenderia a ouvir seus olhos. Se o mundo fosse cruel com ele, eu seria a muralha. A febre havia ido embora, mas junto com ela levou o menino alegre e falante. Em seu lugar ficou um silêncio que doía e uma coragem que eu ainda não sabia que possuía. No começo, elas não entenderam. Minha segunda filha ainda era pequena demais para compreender o que havia acontecido. A mais nova apenas estranhava o silêncio do irmão, o fato de ele já não correr atrás delas pelo quintal. Chamavam por ele para brincar. Anda, corre, diziam, e ele apenas olhava. Foi a mais velha das duas que percebeu primeiro. Ela tinha um jeito observador, silencioso. Começou a notar que o irmão não segurava mais os brinquedos, que sua mão caía sem força, que os sons que tentava emitir morriam na garganta. Um dia, enquanto eu lavava roupas do lado de fora, ouvi a voz dela, firme. Não empurra ele não consegue. Era a primeira vez que alguém dizia aquilo em voz alta. Depois disso, algo mudou entre elas. A segunda filha passou a sentar ao lado dele por horas, mostrando desenhos, falando como se ele pudesse responder. Contava histórias do jeito que ele costumava contar. Inventava finais engraçados só para tentar arrancar um brilho diferente no olhar dele. E às vezes conseguia. A mais nova, ainda inocente, começou a trazer objetos para ele. Colocava nas mãos dele e, quando o brinquedo caía, pegava de volta com paciência surpreendente para alguém tão pequena. Mas foi num episódio simples que eu entendi que elas haviam assumido, silenciosamente, uma missão. Alguns meninos da vizinhança vieram até o quintal. Antes, meu filho era o líder das brincadeiras. Agora, estava sentado na cadeira improvisada que Itsuru havia feito para ajudá-lo a se manter ereto. Um dos meninos riu. Ele ficou mole. A frase cortou o ar. Antes que eu pudesse sair correndo, minha segunda filha se colocou na frente do irmão. Ele não é mole, ele é mais forte que você. A voz dela tremia, mas não recuou. A outra irmã ficou ao lado, braços abertos, como se o corpo pequeno pudesse servir de escudo.
Os meninos foram embora, talvez mais confusos do que convencidos. Naquela noite, quando coloquei as 3 na cama, percebi que elas haviam crescido. A dor do irmão tinha amadurecido suas infâncias. Com o tempo, criaram um código próprio. Desenvolveram uma linguagem que só eles entendiam. Minha filha do meio aprendeu a interpretar o olhar dele. Um piscar mais demorado significava sim. Um desviar rápido era não. Um som baixo e repetido era sinal de incômodo. Ela traduzia para mim. Ele está com sede. Ele quer sair. Ele não gostou disso. A mais nova virou seu riso. Fazia caretas exageradas. Dançava desajeitada. Fingia cair no chão, só para vê-lo tentar sorrir. E ele sorria. Não como antes, não com a gargalhada solta que ecoava pela casa, mas um sorriso pequeno, discreto, que nascia no canto da boca e iluminava os olhos. Elas passaram a empurrar sua cadeira improvisada pelo quintal, mostrando o céu, as plantas, as galinhas. Não permitiam que ele ficasse isolado. Ele vai com a gente, diziam. E ia. Houve também momentos difíceis, brigas silenciosas quando percebiam que a vida delas era diferente da de outras crianças. Certa vez, minha filha do meio perguntou: "Ele vai voltar a correr?" Eu respirei fundo antes de responder. Talvez não como antes, mas ele ainda pode ir longe. Ela ficou pensando. Então a gente corre por ele. E correram. Correram na frente dele. Correram ao redor. Correram contando o que viam. Transformaram o movimento delas na extensão da liberdade que ele perdeu. Foi ali que entendi algo profundo. A febre havia levado a fala do meu filho, mas não levou seu lugar na família. Ao contrário, ele se tornou o centro silencioso que unia todos nós. As irmãs não o viam como peso, não o viam como erro, não o viam como castigo, viam como irmão. E, sem perceber, estavam aprendendo cedo demais sobre empatia, responsabilidade e amor incondicional. Às vezes, à noite, eu observava os 3 juntos, 2 meninas falantes ao redor de um menino silencioso, e pensava que talvez aquela fosse a verdadeira herança que eu poderia deixar. Não terras, não riqueza, mas uma família que se protege. E, apesar de tudo, isso me dava força para continuar. No início, Itsuru tentou ser o mesmo pai. Sentava-se ao lado do filho, segurava suas mãos rígidas, falava com ele como se nada tivesse mudado. Você vai melhorar. Está me ouvindo? Você é forte. Mas a voz já não tinha a mesma convicção. Ele começou a carregar o menino nos braços para fora, colocando-o sob o sol da manhã, como se a luz pudesse devolver o que a febre levou. Tentava movimentar suas pernas, esticar seus braços. Havia esperança misturada com teimosia. Durante semanas, ele se recusou a aceitar. É fraqueza ainda, dizia. O corpo vai lembrar. Mas o corpo não lembrava. O silêncio do filho começou a ecoar dentro dele. Cada vez que o menino tentava emitir um som e falhava,
Eu via algo quebrar no olhar de Itsuru. Ele evitava encarar os olhos do próprio filho por muito tempo. A culpa começou a crescer como erva daninha. Ele se culpava por não ter levado o menino à cidade antes, por não ter dinheiro para médico, por não ter sido forte o suficiente para mudar nosso destino. E no fundo, eu sabia que havia algo mais profundo. Ele se culpava por ter tirado aquele menino da família, que poderia ter tido mais recursos. Certa noite, ouvi sua voz baixa do lado de fora da casa. Se eu tivesse ficado, se você não tivesse fugido. A frase ficou suspensa no ar. Não era acusação direta, mas era dor. Os dias ficaram mais pesados. Itsuru passou a trabalhar ainda mais. Voltava tarde. Evitava permanecer muito tempo dentro de casa. O riso das meninas já não arrancava sorriso dele com facilidade. Quando tentava ajudar o filho a se levantar e o corpo não respondia, sua frustração transparecia. Vamos, dizia, mais alto do que pretendia. O menino apenas o olhava. E aquele olhar, calmo, profundo, consciente, parecia ferir mais do que qualquer palavra. Uma tarde, ao tentar movimentar o braço do filho, Itsuru percebeu a rigidez permanente. Parou, soltou devagar, ficou ajoelhado diante dele, imóvel. Eu vi seus ombros tremerem. Foi a última vez que o vi chorar abertamente. Depois disso, algo mudou. Ele ficou mais silencioso, mais distante. Sentava-se à mesa sem falar. Olhava para o filho, como quem olha para uma pergunta sem resposta. Certa madrugada, acordei com o som da porta. Achei que fosse o vento, mas o vento não anda com passos pesados. Levantei-me, a casa estava escura. Ele estava de pé, já vestido, uma pequena sacola nas mãos. Itsuru, sussurrei. Ele não me olhou imediatamente. Eu não posso ficar, disse com a voz rouca. Meu corpo ficou frio. Não pode ou não quer? Ele respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar palavras que não existiam. Eu não sou forte o suficiente para isso. O silêncio entre nós foi mais doloroso que qualquer grito. Eles precisam de você, eu disse. Ele finalmente me olhou. Havia amor ali. Havia culpa. Havia derrota. Eles precisam de alguém que não quebre por dentro todos os dias. E então acrescentou, quase num sussurro. Eu olho para ele e só vejo o que eu falhei em proteger. Eu queria segurá-lo, queria implorar, queria gritar que a falha não era dele. Mas naquele instante, entendi que ele já estava indo embora há meses. Aquela era apenas a partida física. Você vai voltar? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas se aproximou do filho, que dormia. Tocou seus cabelos com cuidado. Depois olhou para as meninas encolhidas, juntas, e saiu, sem promessa, sem explicação, sem despedida verdadeira. O som da porta fechando ecoou mais alto do que qualquer tempestade que já enfrentamos. Fiquei parada no escuro,
sentindo o peso de 3 respirações pequenas dentro da casa. Naquela madrugada, eu não chorei. Chorar era luxo. Eu sentei ao lado do meu filho e segurei sua mão. Ele abriu os olhos devagar, como se tivesse sentido algo. E naquele instante, compreendi que a vida tinha me colocado diante de outra escolha. Eu poderia quebrar, ou poderia permanecer. Eu já havia sido filha rejeitada, já havia sido mãe apavorada. Agora eu me tornava algo maior. Eu me tornava muralha, sozinha, com 3 filhos e um silêncio que jamais voltaria a ser preenchido. Nos primeiros dias após a partida de Itsuru, eu funcionava no automático. Acordava, preparava o pouco que havia, organizava as meninas, alimentava meu filho com a delicadeza que aprendi a ter, limpava, trabalhava, respirava. Não havia espaço para desmoronar. As meninas perceberam rápido que o pai não voltaria. Não precisei explicar muito. Crianças sentem ausências antes mesmo de entendê-las. Minha filha do meio perguntou certa noite: "Ele foi embora por causa do meu irmão?" Eu engoli seco. Ele foi embora porque não soube ficar. E nunca mais falamos disso. O dinheiro, que já era pouco, tornou-se quase inexistente. Sem Itsuru trabalhando na roça, perdi o principal sustento. O fazendeiro deixou claro que não precisava de mim em tempo integral. Mulher sozinha com filhos não rendia o mesmo que um homem forte. Então comecei a aceitar qualquer trabalho. Lavava roupa para famílias da região. Passava dias inteiros esfregando tecidos até a ponta dos dedos arder. Costurava à noite, à luz fraca, remendando roupas que nunca seriam minhas. Capinava pequenos terrenos. Cozinhava em troca de alimento. Minha rotina se tornou uma soma de tarefas impossíveis. Levava meu filho comigo sempre que podia. Amarrei uma faixa firme para sustentá-lo no corpo, quando ainda era possível. Depois, adaptei uma pequena estrutura com rodas improvisadas para empurrá-lo. Minhas filhas ajudavam. A mais velha das 2 passou a assumir pequenas responsabilidades cedo demais. Preparava a água, cuidava da irmã menor, ficava ao lado do irmão enquanto eu trabalhava. Não havia infância completa naquela casa, mas havia união. Houve dias em que o cansaço me fez sentar no chão da cozinha e ficar ali, imóvel, olhando para as mãos inchadas. Perguntava a mim mesma de onde tiraria força para o dia seguinte. E então ouvia o som suave do meu filho, tentando chamar minha atenção. Um pequeno ruído, quase imperceptível. Eu ia até ele. Ele não falava, não podia, mas seus olhos sempre encontravam os meus. E ali estava a resposta. Eu não podia cair. Aprendi a negociar, a pedir, a aceitar ajuda, sem deixar que a dignidade escapasse. Algumas vizinhas traziam restos de comida. Outras ofereciam roupas usadas. Nem todas eram gentis. Havia olhares de pena, comentários baixos, julgamentos silenciosos. Ela fugiu da família. O marido abandonou. 3 filhos e um doente. Eu escutava e continuava. Comecei a plantar pequenos vegetais atrás da casa.
Nada grandioso, apenas o suficiente para complementar. Ensinei as meninas a cuidar da terra como se fosse nossa, mesmo não sendo. Meu filho adorava ficar ali, sob o sol da manhã. Eu descrevia para ele cada broto que nascia. Está vendo? Eu dizia. Mesmo a terra machucada ainda dá fruto. Com o tempo, desenvolvi uma força que não reconhecia em mim. Meu corpo ficou mais magro, mais resistente. Minhas mãos endureceram. Meu coração também. Mas nunca deixei que a casa perdesse ternura. À noite, ainda contava histórias. Ainda fazia as meninas rirem. Ainda penteava os cabelos delas com cuidado. Ainda segurava meu filho, como se ele fosse feito de vidro e ouro ao mesmo tempo. Eu não podia oferecer riqueza, mas podia oferecer constância. Às vezes me perguntava se tudo isso estava acontecendo como consequência de ter desobedecido meu pai. Será que eu estava pagando um preço por seguir meu coração? Mas ao olhar para Akira e minhas filhas, o amor que sentia por eles era tão imenso que não podia enxergar aquilo como um castigo. Aquele amor dava sentido à minha existência, mesmo em meio às dúvidas e dificuldades. A cada dia, eu lutava para dar a eles o melhor que a vida simples podia oferecer, carregando o peso das minhas escolhas, mas nunca arrependida de ter escolhido o amor. A virada não veio como um milagre. Não caiu do céu. Não chegou em forma de herança. Veio pequena, quase imperceptível. Começou com costura. Eu já costurava há anos para complementar renda. Remendos simples, ajustes discretos. Mas certa tarde, uma senhora da cidade trouxe um vestido rasgado de festa. Era tecido fino, delicado. Eu nunca havia trabalhado com algo tão sofisticado. Consegue salvar? Ela perguntou, com certo ceticismo. Passei a noite inteira sobre aquele vestido. Não apenas remendei, reestruturei o corte, ajustei o caimento. Acrescentei um detalhe simples na cintura para esconder o rasgo. Quando a senhora voltou, ficou em silêncio ao experimentar. Parece novo. Melhor que antes, disse. Ela pagou mais do que eu esperava. E dias depois, voltou com outra peça e trouxe uma amiga. Em pouco tempo, o que era remendo virou encomenda. Vestidos de batizado, roupas de festa, ajustes de última hora. Eu comecei a perceber algo. Eu tinha talento. Não apenas habilidade, talento. Passei a desenhar pequenos modelos em papel velho antes de cortar o tecido. Inventava detalhes inspirados nas roupas que via nas famílias mais ricas da região. Criava sem saber que estava criando algo maior. Minhas filhas ajudavam. Cortavam linhas, organizavam retalhos, aprendiam observando. Meu filho ficava ao meu lado enquanto eu costurava. Seus olhos acompanhavam cada movimento da agulha com atenção quase hipnotizada. Às vezes, quando eu mostrava um tecido diferente, ele reagia com aquele pequeno sorriso no canto da boca. Eu falava com ele como sempre fiz. Um dia você vai me ajudar a escolher as cores, não vai? Ele piscava devagar. E então aconteceu algo inesperado. Uma comerciante da cidade, dona de uma pequena loja de roupas,
Ouviu falar de mim. Veio até nossa casa, avaliou minhas peças, examinou costuras, testou acabamentos. Você trabalha bem demais para ficar escondida aqui, disse. Ela me propôs algo ousado, produzir algumas peças exclusivas para vender na loja dela. Eu receberia uma porcentagem. Eu nunca tinha vendido algo que fosse realmente meu. Na primeira semana, 3 vestidos foram expostos na vitrine. Passei dias ansiosa. Imaginava se alguém olharia, se alguém compraria. Os 3 venderam. Depois vieram mais encomendas. O dinheiro começou a entrar de forma diferente, não mais apenas suficiente para sobreviver, mas suficiente para respirar. Consegui melhorar a casa, comprar uma máquina de costura melhor, garantir comida sem medir cada grão, pagar finalmente uma consulta médica mais detalhada para meu filho. A médica explicou que a febre provavelmente havia sido algo grave, talvez uma infecção que afetou o sistema nervoso. Não havia cura completa, mas havia exercícios, estímulos, possibilidades de melhora. Eu não tinha mais apenas esperança, eu tinha meios. As meninas começaram a estudar com mais regularidade. Não precisavam mais trabalhar tanto quanto antes. Meu filho passou a fazer pequenos exercícios diários, que, com o tempo, trouxeram discretos avanços. Um dedo que se movia com mais firmeza, um som mais definido. Nada espetacular, mas real. Certa noite, enquanto fechava a porta, já mais segura da nossa casa, agora com móveis melhores, paredes reforçadas, percebi algo que me fez parar. Eu não precisava mais provar nada ao meu pai. Eu havia construído algo sem o sobrenome dele, sem a aprovação dele, sem a presença de Itsuru. Minha pequena família não apenas sobrevivia, ela prosperava. E foi ali que compreendi a verdadeira virada. A pobreza não nos definiu. O abandono não nos destruiu. A febre não nos encerrou. Nós nos reinventamos. E pela primeira vez desde a carta que me declarou morta, eu senti que estava vivendo uma vida que não era fuga, era conquista. Minhas filhas já não eram crianças. Minha casa, que um dia mal se sustentava, agora era pequena demais para conter tantos tecidos, linhas e sonhos. Meu filho, mesmo em silêncio, era o centro de tudo. Acompanhava cada criação, cada decisão, cada mudança. Foi numa tarde tranquila que o carteiro parou em frente ao portão. Eu já não esperava cartas. Quando vi o envelope, meu coração reconheceu antes da mente a caligrafia, mais lenta, menos firme, mas inconfundível. Akira. Fiquei parada por alguns minutos antes de abrir. Não havia mais a urgência da filha rejeitada. Havia apenas uma mulher que já tinha enfrentado quase tudo. Respirei fundo e li: Hitomi. Não sei como começar esta carta. Durante anos, ensaiei palavras que nunca tive coragem de escrever. O homem que lhe escreveu pela última vez não era apenas severo. Era orgulhoso demais para admitir que estava ferido.
Hoje escrevo como alguém que aprendeu, tarde demais, que rigidez não é sinônimo de força. Eu disse que você estava morta para nós, mas a verdade é que nunca deixei de saber que você estava viva. Soube por terceiros que construiu seu próprio sustento, que tem filhos, que é respeitada onde vive. Soube que enfrenta dificuldades com coragem. Também soube do seu primogênito. Durante muito tempo, culpei você pela escolha que fez. Hoje compreendo que minha rigidez talvez tenha sido o que a empurrou para longe. Sua irmã cumpriu o dever que você recusou, mas aprendi, observando a vida dela, que dever não substitui escolha. Estou velho. A saúde já não é a mesma. O tempo, que antes parecia infinito, agora pesa. Não escrevo para exigir nada, nem para justificar o passado. Escrevo para dizer que, apesar do que declarei, nunca deixei de chamá-la de filha em meus pensamentos. Se houver espaço em seu coração, gostaria de vê-la uma última vez. Se não houver, entenderei. Mas saiba que, onde quer que eu esteja, reconheço a coragem que um dia me pareceu desobediência. Akira, a carta não caiu das minhas mãos como da primeira vez. Eu não tremi. Sentei-me à mesa onde tantas noites costurei para sustentar meus filhos. Passei os dedos sobre a assinatura. Não era mais a lâmina fria de antes. Era uma tentativa. Minhas filhas perceberam algo diferente em mim. O que foi, mãe? Eu olhei para meu filho. Ele me observava com atenção profunda, como sempre fez. Seus olhos, aqueles olhos que nunca deixaram de falar, pareciam perguntar o que eu faria. Eu já não era a jovem que fugiu. Já não era a mulher abandonada. Eu era alguém que construiu raízes próprias. E pela primeira vez, percebi que o perdão não era sobre apagar o passado. Era sobre decidir que ele não teria mais poder sobre o presente. Segurei a carta contra o peito e senti algo que não sentia havia décadas. Não dor, mas paz. Eu demorei 3 dias para responder. Não porque estivesse indecisa, mas porque precisava organizar dentro de mim o que aquela viagem significava. Não era apenas atravessar estradas, era atravessar anos. Minhas filhas insistiram. Você precisa ir, mãe. Minha filha do meio segurou minha mão com firmeza. Não para ele, para você. Olhei para meu primogênito. Ele estava sentado próximo à janela, como sempre. Quando mencionei a viagem, seus olhos se iluminaram de uma forma que eu conhecia bem. Ele piscou devagar, 2 vezes. Sim, eu sabia que era isso. Não iria sozinha. Meu filho iria comigo. A viagem foi longa. Cada quilômetro parecia puxar lembranças adormecidas. A estrada de terra que um dia atravessei às pressas agora era percorrida devagar. Eu não fugia. Eu retornava. Quando a antiga casa apareceu no horizonte, meu coração bateu forte, mas não de medo. A casa parecia menor,
Ou talvez eu tivesse crescido. Minha mãe abriu a porta primeiro. Os cabelos agora brancos, o rosto mais marcado, mas os olhos, os mesmos. Ela levou a mão à boca quando me viu. Hitomi. A voz falhou. Por um instante, fomos apenas mãe e filha. Não tradição, não desobediência, apenas sangue. Ela tocou meu rosto, como se verificasse se eu era real. Então viu meu filho ao meu lado. Seus olhos marejaram. É ele? Assenti. Ela nos conduziu para dentro. Meu pai estava sentado próximo à janela, exatamente como eu o lembrava, mas diminuído pelo tempo. A postura ainda ereta, mas frágil. As mãos, antes firmes, agora levemente trêmulas. Ele levantou os olhos e me viu. Nenhuma palavra veio primeiro. Foi um silêncio diferente daquele da carta. Não era acusação, era reconhecimento. Você veio, ele disse com dificuldade. Eu vim. A distância entre nós parecia imensa e pequena ao mesmo tempo. Então meu filho avançou alguns centímetros, apoiado na estrutura que adaptamos para ajudá-lo a se mover. Seus movimentos eram lentos, mas decididos. Meu pai observava. Os olhos dele pararam nas mãos rígidas do menino, no corpo que não respondia como deveria, no rosto atento, silencioso. A voz do meu pai falhou. Ele me entende? Ajoelhei-me ao lado do meu filho. Ele entende tudo. Meu pai se aproximou, com passos incertos. Ajoelhar foi difícil para ele, mas insistiu. Ficou na altura do neto. Durante alguns segundos, apenas se olharam. Meu filho piscou devagar. Uma vez, 2 vezes. Meu pai respirou fundo. Ele tem seus olhos, murmurou. E ali algo quebrou. Não em mim, nele. As lágrimas que nunca vieram na primeira carta vieram agora, silenciosas, contidas, mas reais. Eu disse que você estava morta, ele falou, olhando para mim. Mas eu fui o que mais perdeu vida naquele dia. O peso de décadas se dissolveu naquela frase. Ele estendeu a mão hesitante em direção ao neto. Meu filho levou alguns segundos, mas com esforço visível, conseguiu mover levemente os dedos e tocou a mão do avô. Foi um gesto pequeno, mas foi suficiente. Minha mãe chorava em silêncio atrás de nós. Eu permaneci ali, observando 2 gerações separadas por orgulho, agora unidas por algo muito maior. Meu pai olhou novamente para mim. Você construiu tudo isso sozinha? Pensei em Itsuru, pensei na fome, pensei na febre, pensei na partida. Eu construí com o que restou, respondi. Ele assentiu lentamente. Não houve pedidos dramáticos de perdão. Não houve discursos longos. Houve presença. Ficamos horas ali,
Conversamos sobre minhas filhas, sobre a costura, sobre a vida que ele imaginou que eu teria e a vida que realmente construí. Quando o sol começou a cair, percebi algo que nunca imaginei sentir naquela casa outra vez. Não era mais o lugar onde eu fui rejeitada. Era apenas a casa onde minha história começou. Antes de partirmos, meu pai segurou minha mão. Você foi mais forte do que eu, disse. Eu sorri, pela primeira vez, sem peso. Eu aprendi com você. Na volta, meu filho parecia tranquilo. Seus olhos acompanhavam a paisagem, como se tivesse encerrado um capítulo que nem sabia que precisava encerrar. E eu entendi que aquela viagem não foi sobre reconciliação apenas. Foi sobre libertação definitiva. Eu não era mais a filha que fugiu. Eu era a mulher que voltou, não para pedir aceitação, mas para oferecer paz. Depois do reencontro, algo no meu pai se acalmou. Não houve transformação repentina, nem declarações grandiosas. Ele continuava sendo Akira, homem de poucas palavras, postura firme. Mas havia uma suavidade nova nos gestos. Passei a visitá-lo com frequência. Às vezes levava minhas filhas, outras vezes apenas eu e meu primogênito. A casa que um dia me pareceu prisão, agora era apenas memória envelhecida. Meu pai começou a sentar ao lado do neto por longos períodos. Não falava muito, mas falava com ele. Você observa como seu avô fazia, dizia. Primeiro olha, depois decide. Meu filho respondia do jeito que podia. Um olhar fixo, um piscar lento, um leve movimento dos dedos quando conseguia. Era curioso. Meu pai, que sempre valorizou força física e disciplina, agora passava horas ao lado de um menino que não corria, não gritava, não comandava brincadeiras e ainda assim parecia encontrá-lo profundamente. Certa tarde, ele pediu que eu o ajudasse a se levantar para caminhar até o quintal. Quero mostrar algo a ele, disse. Lá fora, apontou para uma árvore antiga. Plantei quando você nasceu, falou, olhando para mim. Eu nunca soubera. Cresceu torta no começo. Achei que não sobreviveria, mas insistiu. Ele então olhou para o neto. Nem tudo que cresce diferente cresce fraco. Foi a maneira dele de reconhecer o menino, não como erro, não como falha, mas como resistência. Nos dias seguintes, sua saúde piorou visivelmente. A respiração ficou curta, os passos mais lentos. À noite, minha mãe já não conseguia escondê-lo do cansaço. Eu comecei a ficar mais tempo ali. Não como filha que precisava provar algo, mas como filha que escolhia estar. Numa madrugada silenciosa, ele me chamou pelo nome. Hitomi. Sentei-me ao lado da cama. Estou aqui. Ele demorou para continuar. Passei a vida acreditando que controlar o destino era proteger a família. Hoje sei que proteger também é permitir. Segurei sua mão, agora leve, quase frágil demais,
para ser a mesma que um dia escreveu aquela carta dura. Eu queria que você fosse forte, ele disse. Eu sorri levemente. Eu fui. Ele fechou os olhos por um momento, como quem aceita algo definitivo. Depois murmurou: Você me ensinou que honra sem amor é apenas orgulho. Foram as últimas palavras completas que ouvi dele. Na manhã seguinte, o sol entrou suave pela janela. Minha mãe dormia exausta na cadeira ao lado da cama. Meu pai respirava com dificuldade. Eu trouxe meu filho para perto. Ajoelhei-me ao lado da cama. Pai, ele está aqui. Meu filho olhou para o avô. O silêncio entre eles era profundo, mas cheio. Meu pai abriu os olhos pela última vez. Encontrou os meus. Depois os do neto. Um pequeno movimento no canto da boca, quase um sorriso. E então, apenas exalou. Sem drama, sem luta, sem peso. O homem que um dia me declarou morta partia em paz. Eu não chorei imediatamente. Fiquei ali, segurando sua mão, sentindo que o ciclo havia se fechado. Minha mãe começou a chorar baixo. Eu a abracei. Não havia mais rancor para sustentar distância. Mais tarde, enquanto o corpo era preparado, levei meu filho até a janela. Ele te viu, eu disse. Ele soube quem você é. Meu filho piscou lentamente. Naquele dia, não senti que havia perdido algo. Senti que finalmente havia devolvido ao passado aquilo que ele me tirou. Escolha. Meu pai partiu, não como o homem rígido que escreveu a primeira carta. Partiu como um avô que reconheceu a força da filha que ousou viver diferente. E eu compreendi que, às vezes, o perdão não apaga a história. Ele apenas permite que ela termine em paz. Os anos passaram, como passam as estações, sem pedir permissão. Minhas filhas cresceram, tornaram-se mulheres fortes, cada uma com sua personalidade firme e seu próprio caminho. A casa que um dia foi apertada tornou-se ponto de encontro, cheia de risos, costuras, decisões e memórias. Mas foi meu primogênito quem mais me ensinou sobre tempo. Ele cresceu em silêncio. O corpo continuava limitado. A paralisia não desapareceu. A fala nunca voltou como antes, mas algo dentro dele floresceu, de maneira que ninguém poderia prever. Desde pequeno, seus olhos observavam tudo, cada detalhe, cada movimento das minhas mãos enquanto costurava, cada escolha de cor, cada traço no papel antes de cortar o tecido. Com o passar dos anos, percebi que ele antecipava minhas decisões. Quando eu hesitava entre dois tecidos, ele fixava o olhar mais intensamente em um. Quando eu mostrava 3 opções de bordado, seus dedos se moviam com esforço leve diante daquele que parecia certo. Comecei a testar. Este ou este? Perguntava.
Ele piscava uma vez para o primeiro, 2 para o segundo, e raramente errava. Desenvolvemos uma linguagem só nossa, sim com 2 movimentos, não com um desvio de olhar. Alegria com aquele sorriso pequeno que iluminava o rosto inteiro. Mas o verdadeiro momento de virada veio quando minhas filhas trouxeram para casa um pedaço de carvão e um caderno velho. Vamos tentar, disseram. Colocaram o carvão preso entre os dedos dele com cuidado. No começo, o traço era irregular, tremido, difícil, mas havia intenção. Ele observava por longos minutos antes de tocar o papel, como se desenhasse primeiro na mente. Com o tempo, os traços começaram a ganhar forma. Não eram rabiscos, eram rostos. Primeiro, desenhou a irmã, depois a casa, depois eu. Quando vi meu próprio rosto traçado no papel, senti o chão sumir por um instante. Ele captava detalhes que ninguém notava. A inclinação leve da minha cabeça quando pensava. A marca fina perto dos olhos que surgiu com o tempo. A forma como eu segurava o queixo ao costurar. Ele não precisava de palavras. Ele enxergava. Com o apoio das irmãs, começamos a adaptar melhor os instrumentos. Criamos suportes, prendemos pincéis, experimentamos tinta. Ele trabalhava devagar, mas com concentração absoluta. E o que antes era limitação virou foco. O mundo dele era feito de silêncio e observação. E isso o tornava profundo. Anos depois, uma das minhas filhas levou alguns desenhos para a cidade. Mostrou a um professor de arte. O homem veio até nossa casa. Observou o menino desenhar. Ficou em silêncio por longos minutos. Ele tem percepção rara, disse finalmente. Ele não desenha o que vê. Ele desenha o que entende. A partir dali começaram pequenas encomendas, retratos simples, depois maiores, depois pedidos de famílias inteiras querendo ser eternizadas pelas mãos daquele jovem que não falava, mas capturava a alma. Meu filho nunca correu, nunca discursou, nunca liderou brincadeiras, como quando tinha 8 anos. Mas tornou-se algo maior. Tornou-se artista. Seu nome passou a circular na região. Não como o menino doente, não como o filho abandonado, mas como o rapaz que desenhava com profundidade incomum. Certa noite, sentei-me ao lado dele, já homem feito. Seus cabelos escuros agora mais curtos, o olhar ainda intenso. Você lembra quando dizia que teria uma terra grande para mim? Sussurrei. Ele me olhou fixamente. Eu sorri. Você não me deu terra, me deu eternidade. Ele piscou 2 vezes. Sim, ali entendi algo que a febre nunca conseguiu levar. A promessa daquele menino alegre não morreu. Ela apenas mudou de forma. E o filho que um dia pensei ter perdido tornou-se a prova viva de que limitações não definem destino, apenas o redesenham. O reencontro não foi anunciado. Não veio com carta. Veio com passos hesitantes na porta da pequena galeria da cidade,
onde os desenhos do meu filho estavam expostos pela primeira vez. Eu estava ao lado dele quando as pessoas circulavam pelos quadros pendurados. Rostos conhecidos da região, famílias orgulhosas segurando retratos recém-comprados. Minhas filhas organizavam tudo com eficiência e brilho nos olhos. Meu filho estava sentado em sua cadeira adaptada, observando cada reação com aquele silêncio atento que sempre o definiu. Foi então que senti, antes mesmo de ver, uma presença conhecida. Levantei os olhos e lá estava ele, mais magro, mais curvado, o cabelo quase totalmente grisalho. O tempo havia feito nele o que fez em todos nós, suavizado as arestas. Itsuru. Ele não entrou de imediato. Ficou próximo à porta, como alguém que não tem certeza se pode atravessar o limite. Nossos olhos se encontraram. Nenhum choque, nenhum tremor. Apenas reconhecimento. Ele finalmente entrou, devagar, como se cada passo fosse pedido de permissão. Parou diante de um dos quadros maiores, um retrato meu, desenhado pelo nosso filho anos antes. Era um dos meus favoritos. Ele ficou imóvel, aproximou-se, tocou a moldura com cuidado. Foi ele? Perguntou sem tirar os olhos da obra. Foi, respondi. Sua respiração ficou irregular. Ele caminhou até onde nosso filho estava. Parou diante dele. O silêncio entre pai e filho parecia carregar décadas. Meu filho levantou o olhar, firme, profundo, sem acusação. Itsuru ajoelhou-se com dificuldade, como meu pai fizera anos antes. Eu não soube ficar, disse com a voz baixa e rouca. Mas nunca deixei de pensar em você. Meu filho piscou uma vez, depois duas. Eu sabia o que significava. Itsuru engoliu seco. Você fez isso tudo? Meu filho moveu levemente os dedos sobre o apoio da cadeira, gesto que usava para afirmar. Itsuru começou a chorar, não como homem derrotado, mas como pai que finalmente compreendeu. Eu pensei que tinha perdido você, ele sussurrou. E ali estava a verdade. Ele não suportou ver o filho frágil. Fugiu da dor que não soube enfrentar. Mas o que vi agora não era fragilidade, era grandeza. Minhas filhas se aproximaram, cautelosas. Elas cresceram sem ele. Não havia ódio explícito, mas também não havia intimidade. Itsuru levantou-se devagar e olhou para mim. Você construiu tudo, disse. Eu balancei a cabeça levemente. Nós construímos. Eu só permaneci. Ele respirou fundo. Eu fui fraco. Eu o observei por um longo momento. Não havia mais a jovem, que implorava para que ele ficasse. Nem a mulher abandonada na madrugada escura. Havia apenas maturidade. Você foi humano, respondi. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era real. Itsuru pediu para ver o filho desenhar. Sentou-se ao lado dele enquanto ele, com movimentos concentrados, traçava linhas firmes no papel.
O pai observava como quem descobre um universo inteiro que ignorou. Ele sempre foi assim? Perguntou. Sempre foi mais do que parecia, respondi. No fim da exposição, quando as luzes começaram a ser apagadas, Itsuru se aproximou de mim. Eu não espero nada, disse. Só queria que soubessem que eu vejo agora o que não consegui ver antes. Eu assenti. Às vezes, ver demora. Ele olhou para o filho uma última vez naquela noite. E meu filho, aquele menino que a febre quase levou, ergueu os olhos e sustentou o olhar do pai. Sem julgamento, sem rancor, apenas presença. Naquela troca silenciosa, compreendi que o ciclo estava completo. O homem que partiu por não suportar a dor voltou para testemunhar a força que nasceu dela. E eu, que um dia fugi para viver, agora vi a minha história inteira reunida sob o mesmo teto. O passado que doeu, o presente que resistiu e o futuro que floresceu onde ninguém acreditava. Hoje, sentada na varanda da casa que ajudei a erguer, com minhas próprias mãos, observo o entardecer, com a serenidade que só o tempo ensina. Meus cabelos já não são negros como antes. Minhas mãos carregam marcas que nenhuma água consegue apagar. Mas não são marcas de dor, são marcas de construção. Minhas filhas seguem seus caminhos, fortes, determinadas. Meu primogênito continua desenhando o mundo com olhos que enxergam além da superfície. Seus traços hoje viajam mais longe do que eu um dia imaginei que meus passos poderiam alcançar. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter fugido naquela madrugada distante. Eu sorrio. Se eu não tivesse fugido, talvez tivesse vivido uma vida tranquila, aceita, previsível, mas não teria conhecido a força que existe dentro de uma mulher quando tudo lhe é tirado. Não teria aprendido que raízes não são apenas herdadas, podem ser plantadas. Perdi um pai por anos. Perdi um marido para o medo. Quase perdi um filho para a febre. Mas nunca perdi a capacidade de permanecer. Aprendi que a honra verdadeira não está em obedecer cegamente. Está em sustentar as próprias escolhas, mesmo quando o caminho é duro. Aprendi que o amor não é ausência de dor, é decisão diária de ficar. Quando fecho os olhos, vejo a jovem que atravessou a estrada escura para seguir o próprio coração. Vejo a mãe que segurou um filho febril nos braços. Vejo a mulher que ficou sozinha diante de 3 respirações pequenas e escolheu não quebrar. E sinto orgulho, não do sofrimento, mas da resistência. Se meu pai estivesse aqui agora, talvez dissesse que fui forte, mas a verdade é que eu apenas continuei. E continuar, às vezes, é o ato mais corajoso de todos. O sol se põe lentamente, o céu se pinta de tons que meu filho adoraria capturar em papel. Escuto o riso distante das minhas filhas, visitando a casa. Sinto o vento tocar meu rosto com suavidade. E penso que, no fim, a vida não foi sobre fugir ou voltar. Foi sobre construir. E eu construí com dor,
com amor, com escolha, e isso para mim sempre foi suficiente.